Dagon é uma fiel adaptação interativa da obra de H.P. Lovecraft, com foco na história e na atmosfera. Nesse jogo você não vai se deparar com decisões difíceis, sequências de ações ou gestão de inventário. A movimentação é limitada a passar pelos locais que compõem a trama. Escrevo aqui uma grande inquietação, já que essa noite talvez não esteja mais vivo. Que isso? Ao longo do jogo você encontrará elementos interativos. Alguns deles permitirão continuar sua jornada, já outros revelarão fatos interessantes sobre o conto original, seu contexto histórico e o autor. Aí aqui, no caso, seriam, acho que os objetos normais, e esses aqui seriam o que revelam, né? E eu acho que é isso. Algumas das curiosidades estarão escondidas. Para descobrir esses segredos, você precisará apurar sua visão e procurar pelo símbolo ancestral. Ah, então é isso, que tiver esse símbolo aqui é os que estão escondidos. Beleza, então bora dar uma procurada. Ah, tá, calma aí. Falou que minha visão era limitada, mas... ali, ó, o símbolo ali. Eu vou ler, mas eu não vou deixar isso daqui não. Quem quiser ler, pausa o vídeo. Você pode ler imediatamente as curiosidades descobertas ou acessá-las posteriormente no menu principal. Desative a exibição de curiosidades se achar que o recurso distrai você da história. Isso pode alterar qualquer momento nas opções. Eu vou mostrar as curiosidades aqui, talvez eu leia, talvez não, se qualquer coisa eu leio depois, porque aparentemente são coisas meio inúteis mesmo pro jogo. Então tá, eu não consigo me mover, velho, e a câmera é limitada, então bora ver o que é que eu tenho que fazer aqui, né? Sem dinheiro e havendo quase esgotado a única droga capaz de tornar minha vida suportável, a tortura já é demais para mim. Vou me atirar dessa janela para a rua imunda lá embaixo. Calma, mano, faz isso não. Quê? Você vai fazer isso mesmo? Não ache que pelo meu vício de morfina que sou fraco ou degenerado. Tá bom, mano, mas é o que tá aparecendo, né? Ah, eu não consigo. Quando terminar de ler essas páginas rascunhadas apressadamente, você talvez possa imaginar, sem jamais entender por completo, por que preciso do esquecimento ou da morte. Tá bom, mano, porque... tá, tem uma pista ali. Ah, peguei. Eu leio depois. Tá, é uma encheção de saco, eu acho que eu não vou ficar lendo isso não, hein. Em uma das regiões mais abertas e menos frequentadas nos vastos oceanos pacíficos, a embarcação que eu era comissário foi capturada por um navio de guerra alemão. Eu tô esquecendo da voz que eu faço, mano. Vai ficar uma hora com voz, uma hora sem voz. Ah, eu só vou capturar mesmo, por capturar. Eu não vou ficar lendo esses negócios não. A Grande Guerra estava apenas começando, e a marinha alemã ainda não havia sucumbido à sua futura degradação. Portanto, nossa embarcação era um prêmio legítimo, mas nós, membros da tripulação, fomos tratados com toda a justiça e consideração dignadas de prisioneiros navais. Paizão, sinistro, hein? Vou pegar o easter egg. Aí vocês lêem depois. Bora lá. Ah, mas pô, eu não posso andar. Como é que esse jogo vai funcionar se eu não posso andar? É só história? Não, agora que eu entendi. O cara tá contando a história do que aconteceu e a gente tá meio que fazendo isso. Da hora, gostei. Tão generosa era a disciplina dos nossos capturadores que 5 dias após nos tornarmos prisioneiros, escapei sozinho em um pequeno barco com água e provisões para muitos dias. Caraca, então tava bom, hein, mano. Calma, cadê o easter egg? Tem que ter o easter egg. Não tem? Ah, então bora embora mesmo. Quando finalmente me vi livre à deriva, eu fazia apenas uma vaga ideia da minha localização. Como nunca fui um navegador competente, meu palpite, guiado apenas pelo sol e pelas estrelas, e que estava um pouco ao sul da linha do Equador. Da longitude eu nada sabia,
e não havia nenhuma ilha ou linha costeira à vista. Que isso, eu estou à deriva. Ah, moço, mas esse jogo é bonito, hein, ó. Que isso. Eu acho que eu tinha visto um easter egg. Cadê os easter eggs? Acabaram os easter eggs. Então bora embora. O tempo continuou firme. Por incontáveis dias, segui sem destino, sob um sol escaldante, esperando encontrar algum navio ou chegar à praia de alguma terra habitável. Mano, é assim, né? É o jogo, né? Não tem muito o que fazer. O jogo é assim, mas... Tá, como é que eu vou embora agora? Não tem... Ah, tá. Tem mais fala, foi mal. Não tem não. Contudo, nem navio, nem terra apareceram. A minha solidão se tornou desespero na infinita vastidão azul. Ô, louco. Ah, olha lá a musiquinha. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Nunca saberei os detalhes, pois mesmo agitado e tomado por sonhos, meu sono foi contínuo. Que é isso? É o Kraken. Quando acordei, descobri que havia sido tragado para uma vastidão pegajosa, recoberta por um lado negro infernal que se estendia ao meu redor em ondas contínuas até onde minha vista alcançava, e na qual, a certa distância, meu barco estava atracado. Embora seja possível imaginar que minhas primeiras sensações seriam de surpresa pelo cenário ter se transformado de forma tão incrível e inesperada, na verdade fiquei horrorizado. O ar e o solo putrefato estavam repletos de uma essência sinistra que me apavorou profundamente. Mas pô, claro, eu também me apavorar. Ó, o negócio que a gente tá, né? Um negócio meio pegajoso, Kraken. Aqui é sinistro. A região exalava o odor fétido das carcaças de peixe e de outros seres que não consigo descrever, que desapontavam do lodo repugnante da interminável planície. Talvez eu não devesse tentar transmitir em palavras o indescritível horror que existia no silêncio absoluto e na imensidão sem vida. Nada se ouvia, nada se via além da vasta extensão do lodo preto. Ainda assim, o silêncio completo e o cenário constante me atormentavam com medo repugnante. O sol queimava em um cruel céu sem nuvens que me parecia quase negro, como se refletisse a escuridão do pântano sob os meus pés. Ai, que sinistro! Mano, negocinhozinho. Ó, o easter egg. Eu não vou ler. Bora lá, bora embora. Que nojo. Enquanto me arrastava pelo barco encalhado, percebi que apenas uma teoria explicaria minha sua atuação. Que você tava usando morfina, mano, que é a única explicação disso daqui, né? Porque isso aqui é uma brisa total, hein? Você tá doido? Uma erupção vulcânica sem igual havia alcançado a superfície, parte do leito oceânico, expondo regiões que por milhões de anos estiveram escondidas nas profundezas insondáveis. Mano, eu acho que essa sua fala está sobre o efeito da tal morfina, mano. Porque isso daqui o que tu falou, eu não conseguiria imaginar, mano. Se eu quisesse muito, eu não conseguiria deduzir o que você tinha falado. Essa nova terra onde eu estava era tão intensa que, por mais que eu tentasse, eu não conseguia ouvir o mais tenuente som do oceano. Mano, agora... né? Fazer o quê, né? Também não havia nenhuma ave marinha para se alimentar dos seres mortos. Pô, se o jogo for só isso, por mais que tenha um som e ambientação bem legal, porque, pô, ele não vai ser um jogo que vai me dar medo, talvez mais um susto pelo som, mas não medo, não tenho medo disso. Ainda não, né? Por muitas horas cismei sentado num barco que, virado de lado, criava uma pequena sombra confortável e o sol se movia no céu. Tá bom, né? À medida que o dia avançava, o chão ficava menos pegajoso, indicando que em breve estaria seco bastante para andar. Dormi um pouco naquela noite,
E no dia seguinte separei a água e a comida que me preparei para a jornada em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Mano, pra ser bem franco, eu tô achando que você ainda tá no barco, tá? Eu acho que você tomou sol demais e você tá sonhando aqui. Mas fazer o que, né? Ah, é, né? Nós tem que ir embora. Não tem easter eggs, não tem easter eggs. Ah, então vamos embora mesmo. Na terceira manhã, percebi que o solo estava seco bastante para que andasse com facilidade. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava preocupado demais com as coisas mais graves para me importar com um mal tão pequeno. Com coragem, parti para o objetivo incerto. Me enganaram. Achei que ia ser um jogo... Não que o jogo seja ruim, mas não é muito meu estilo, tá ligado? Se fosse um jogo mais fish-feta, um clap, fotomar, um jogo assim que dá pra poder se mover, tá ligado? Um jogo de mundo aberto. Aberto não, né? Pelo menos com interação. Já pra mim seria melhor, mas... Já estamos aqui, né? Fazer o que? Bora terminar logo. Durante o dia inteiro, andei para o oeste, orientando-me por uma colina distante, cuja altura era maior do que qualquer outra elevação no deserto. Tá, né? Nós vamos ter que ir pra lá. Nenhum easter egg, nenhum easter egg. Não, então bora. Os bichos mortos, mano. Baleia. Isso aqui seria o quê? Coisa de caranguejo, é? Polvo. O negócio é no mar mesmo, hein? Vai. Acampei naquela noite e no dia seguinte continuei em direção à colina, mas aquela rocha parecia estar quase tão distante quanto da primeira vez que eu a vi. Esse jogo pra mim só seria mais sinistro, ou só vai ser mais sinistro porque é no mapa aí. E eu tenho medo demais. Você tá doido? Rose and on and on. Então pra mim isso daí dá um medinho, mas de resto tô de boa. Ao fim do quarto dia, cheguei à base da colina. Ela era muito mais alta do que parecia à distância. Mano, é porque geralmente é assim, né? Quando algo é grande e está longe, ele é mais grande ainda. Quando você tá perto, né? Maior, mais grande. Enfim. Ao lado, um vale destacava seu acentuado relevo no restante da superfície. Cansado demais para subir, dormi à sombra dela. Não sei por que meus sonhos naquela noite foram tão agitados. Mas antes que a fantástica lua, já não mais de todo cheia, ouve-se erguido ao lado oriente da superfície. Acordei sono frio, determinado a não deixar o sono me dominar novamente. As visões que eu tive eram mais do que eu poderia suportar outra vez. E sob o luar, percebi como fora insensato por haver decidido viajar durante o dia. Sem um sol escaldante, eu não teria despendido tanta energia em minha jornada. Com efeito, sentia-me agora perfeitamente capaz de continuar a subida que havia me intimidado ao entardecer. Peguei meus suprimentos e segui para o topo da colina. Caraca, o suprimento desse cara não acaba nunca, velho. Tem 4 dias e o cara ainda tem água e comida. Disse anteriormente que a monotonia constante da planície me provocava um vago horror, mas este aumentou quando alcancei o topo da colina. Olhei para o outro lado e vi um imensurável abismo ou desfiladeiro. Mano, se você olhar para o abismo, ele vai te olhar de volta. Cujas reentrâncias negras a lua ainda baixa no horizonte não era capaz de iluminar. Senti-me como se estivesse na borda do mundo. O cara é terraplanista agora. Espiando o caos incompreensível da noite eterna. Meu terror era permeado por lembranças de passagens da obra Paraíso Perdido e da horrenda ascensão de lá ele pelos reinos disformes das trevas. Conforme a lua subia no céu, percebi que as encostas do vale não eram tão íngremes como havia suposto. Pra falar a verdade, eu já cansei, tá?
Rochas salientes forneciam ótimos apoios para a descida. Além disso, após uma queda de alguns metros, a inclinação diminuía consideravelmente. Bora lá descer, né? Nós vai descer. Levado por um impulso que não conseguia entender, desci com muita dificuldade pelas rochas até uma encosta na parte de baixo. Pude contemplar as profundezas estagias onde nenhuma luz ainda havia penetrado. Foi então que minha atenção foi capturada por um objeto enorme. Enorme! Uma molécula, um DNA, ele é grande, é pequeno. Nossa, ele é enorme. Esse meme é muito bom, velho. E singular na encosta oposta, que se erguia acentuadamente a certa distância à minha frente. Um objeto com brilho embranqueciado por conta dos recentes raios do luar. Ai, tá batendo o sono aqui, velho. Pô. Me assegurei que se tratava apenas de uma rocha gigantesca, mas pude perceber nitidamente que seu contorno e sua posição não eram inteiramente resultado da ação da natureza. Ao examinar mais perto, tive a sensação que não consigo expressar, pois... eu espero muito que isso daqui, no caso, não seja só uma ilusão da cabeça dele, uma miragem, nada assim, porque você tá doido se for. Apesar de um imenso tamanho e de sua posição em um abismo que se abria para o fundo do mar desde que o mundo era jovem. Percebi sem sombra de dúvidas que o estranho objeto era um monólito, muito bem esculpido, obra de seres inteligentes e que talvez até já tinham sido um altar de adoração. Confuso e assustado, porém movido pela emoção da ciência ou da arqueologia, examinei com mais cuidado o meu entorno. Mas tu não era um cara da guerra lá do negócio da Alemanha, um prisioneiro de guerra? Como assim movido pela ciência ou arqueologia, mano? Para de ficar falando baboseira. A lua, agora no ponto mais alto, lançava um brilho estranho e vívido sobre os íngremes penhascos que me cercavam, revelando em suas profundezas um extenso curso de água que se alongava até o perder de vista em ambas as direções. Se aproximava à minha posição na encosta. Do outro lado do abismo, pequenas ondas chegavam à base do ciclópico monólito. Sobre a superfície, eu podia agora perceber que havia inscrições e entranhas rudimentares. Ai. Isso daqui não vai ser uma gameplay não, isso daqui vai ser um podcast, não é possível. Os escritos estavam em sistema de hieroglifos que não conheciam e eram diferentes de tudo que eu já vi em livros. Formado majoritariamente, os símbolos aquáticos são comuns como peixes, enguias, cefalópodes, crustáceos, molúsculos, baleias e outros animais como esses. Mano, faz sentido, porque, né, a gente meio que tá na água, ou sei lá o que aconteceu aqui. Era claro que muitos caracteres representavam seres marinhos desconhecidos pelo mundo moderno. Na verdade eu conheço, mano. Esse daqui é o Kraken, esse daqui é o irmão do Kraken. Aquele ali tá meio borrado, não dá pra ver, é o Jorginho. E aqueles outros dois eu não conheço não, mas esses três aqui são meus pássaros, cujas formas e decomposições eu havia, entretanto, visto na planície que se ergueu no oceano. Porém os detalhes pictóricos foram os que mais me prenderam a atenção. Sob a água, mais visível por conta do seu enorme tamanho, havia um conjunto de imagens em baixo relevo cuja temática teria provocado inveja do próprio Gustave Doré. Creio que eram desenhos de pessoas, ou algo do tipo de pessoas. Mano, isso daí não é pessoas não, né? Isso daí poderia ser sereias, poderia ser algo do tipo, mas pessoa não. Contudo, nas imagens, essas criaturas agiam como peixes nas águas de uma gratura marinha. Parecia venerar um altar em forma de monólito,
que aparentemente eu estava submerso. De seus rostos e formas, não ouso falar em detalhe. Uma mera lembrança me faz desfalecer. Pô, velho, eles não são tão feios assim, não. Ah tá, se for esses aí, são bem feinhos. Seres grotescos, que nem Põe ou Poor poderiam imaginar. Pareciam horrivelmente humanos, apesar das membranas nas mãos, nos pés, dos lábios largos e flácidos. Ou seja, parece humano que não é humano. Talvez um humanoide, não? Dos olhos esbugalhados e vítreos e de outras características ainda menos agradáveis de se lembrar. Curiosamente, esses seres pareciam haver sido esculpidos muito fora de proporção em relação ao cenário, pois uma das criaturas matava a baleia, cujo tamanho era apenas um pouco maior do que o seu predador. Pô, aqui eu confesso que aqui eu me cago, hein? Aqui eu teria medo. Pô, o bicho é do tamanho de uma baleia, pô. Você tá doido? E ainda assim, parece... Não, ele seria maior que uma baleia, né? Se olhar aqui, ó, ele tem um tipo um caldo, um rabo, Reparei, e como lhes digo, quão grotesco e enorme eram esses seres. Mas logo concluí que eram apenas divindades imaginadas por alguma tribo primitiva, que navegantes ou pescadores. Pô, mas aqui eles tinham imaginação fértil demais, pô. Olha os detalhes aqui, ó, da cabeça, do corpo, do rabo aqui dele, cê tá doido? Fizeram uma baleia certinho igual uma baleia é, e esse bicho aqui foi sua imaginação da cabeça. Tá. Alguma tribo cujos descendentes pereceram eras antes do primeiro ancestral do homem de Pilton Down ou de Neanderthal. Sinistro, pô. Imagine encontrar um negócio desse aqui no mar. Olha o tanto de baleia que existe no mar. Imagine ter dois desse aqui. Só ter dois desse aqui ou um só já seria sinistro já. Deslumbrado com esse inesperado vislumbre de um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, fiquei contemplando enquanto a lua criava estranhos reflexos no silêncio canal à minha frente. Pô, mano, esse negócio não é pra ficar contemplando não, pô, para com isso. Foi então que eu a vi. Com leve borbulho para indicar a sua subida à superfície, a coisa emergiu das águas escuras. Enorme. É enorme. Polífemo e abominável. Foi como se um monstro saltasse de um pesadelo direto para o monólito. About which it flung its gigantic scaly arms, while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Enlaçando-o com seus gigantescos braços escamosos, enquanto inclinava a cabeça horripilantemente, emitia sons ritmados. Acho que foi então que eu enlouqueci. Tu tá achando só agora? Pouco me recordo da minha subida frenética pela colina e da minha delirante jornada de volta ao barco. Então, pô, talvez você nem foi, né? Você tá falando que fez isso e não se lembra. Creio que cantei uma boa parte do caminho e ri como um louco enquanto não tinha mais voz para cantar. Pô, aí, né, fazer o quê? Você não se ajuda, pô. Você fala que riu como um louco, que não se lembra das coisas. Tá parecendo história de pescador. Lembro vagamente de uma grande tempestade algum tempo depois de eu chegar ao barco. De toda forma, sei que ouvi trovões e outros estrondos que a natureza produz apenas quando está de pé sobre o mundo. Quando saí das trevas, eu estava em meu hospital em São Francisco, aonde fora levado pelo capitão do navio americano que resgatou meu barco no meio do oceano. Falei muito durante meu delírio, mas descobri que não deram grande atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada sobre o surgimento de uma ilha no Pacífico, que talvez nem exista, né? Eu não insisti em falar sobre algo que eu sabia que não acreditariam. Pô, assim, pra ser bem franco, eu acho que eu que tô jogando, eu não acredito, pô. Que em geral o povo, que no caso aí seria o seu mundo real, vai acreditar, né?
cara abriu a porta telepaticamente. Procurei certa vez um famoso etnólogo. Entretive com perguntas peculiares sobre a antiga lenda listeia de Dagon, o deus peixe. Dagon. Cadê? Tem nada pra fazer não, é? Ali. Contudo, percebendo sua fé cega nos tratos acadêmicos, não insisti. Pegar todos os easter eggs, todos. Encontrei metade, pô, que é isso? Tem mais então? O jogo não acabou não? Achei que o jogo já tava acabando, ia falar assim, não, era só um delírio mesmo. E ia acabar o jogo, ou sei lá, ele ia ter algum pedaço das coisas que ele viu e ia ficar esse mistério de, é real ou não. Achei que ia ser só isso, mas não, tem coisa ainda pra poder fazer. É a noite, especialmente quando a lua não mais está cheia de todo, que eu vejo as coisas. Pô, mano, mas você tá de novo nesse lugar, aí não dá, né? Você vê o que, mano? O que você vê? Você tem problemas, é? Tentei morrer. Mas a droga me deu apenas um descanso temporário e me arrastou para suas garras como um escravo sem esperança. Agora que eu escrevi um relato completo para informação ou deleite de meus semelhantes, pretendo acabar com tudo. Que é isso, mano? Não, mano, faz isso não, mano. A vida é boa, mano. Esses negócios talvez nem é real. Ou não precisa fazer essas coisas não, né? Pra que fazer isso? Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de alucinação, um produto da febre provocada pela insolação enquanto eu jazia naquele barco depois de fugir do navio de guerra germânico. A esta pergunta sempre me vem a resposta, uma visão horrivelmente vívida. Não consigo pensar na profundeza do oceano sem estremecer com seres inomáveis que, nesse exato momento, devem estar se arrastando e se debatendo no leito lodoso, adorando antigos ídolos de pedras e entalhando suas detestáveis esfinges em obeliscos submarinos de granito. Sonho que um dia eles se acenderão acima das ondas e com suas garras fétidas e arrastarão às profundezas o resto de uma humanidade insignificante consumida pela guerra. O dia que a terra afundará e o escuro leito do oceano se erguerá em meio ao pandemônio universal. Pô, esses negócios assim, tirando esse negócio do mar virar um lugar sólido, talvez não é tão viajado não. O fim está próximo. Ouço o barulho na porta, como se um imenso corpo viscoso a empurrasse. Tá, deixa eu olhar o que é, né? Tem mais easter egg. Acho que não. A criatura não vai me encontrar. God, that hand! Deus, aquela mão. The window! The window! A janela. Que janela, pai? Não, velho, o cara se... Nossa. Pô. Tipo assim, a lore, a história em si é bem da hora, tá ligado? O cara usou umas paradas aí, ficou doidão e pulou da janela. Tipo assim, aparentemente é isso que acontece. And scary stories have been accompanying men for centuries. Calma aí. They have many. Nossa, tinha muito mais coisa pra desbloquear mesmo, ó. Eu achei poucos os...
Nossa, ah tá, esse daqui é de outro jogo. Sai. Então, voltando a falar aqui o que eu estava dizendo. Pô, o jogo assim, a lore dele é bem interessante. Seria, eu acho que mais da hora se tivesse como andar ou tipo adaptar isso pra um jogo real, tá ligado? Não, tipo, não que isso não seja o jogo. Mas tipo assim, o cara tá lá andando, ele entra no barco, pá, consegue fazer meio que a mecânica. E aí depois caísse esse meio que plot, tá ligado? Eu acho que seria da hora. Porque assim, basicamente pra mim foi só uma história. Eu não senti muito bem o jogo. Claro, o som e essas coisas deixa bem mais tenso, mas não foi algo que me deixou extremamente com medo, nem nada do tipo. Então minha nota pra esse jogo vai ser uns 4 de 10. Porque não é muito meu estilo, mas pra quem gosta eu acho que é um jogo bem interessante. Então bora ver se a gente desestressa aqui com um joguinho tranquilo. Não! Ah!